Essa suspensão da compra das carnes por parte da China, a gente conversa agora ao vivo com o consultor de agronegócios e o nosso colunista Celso Ricardo, que já está aqui ao vivo com a gente. Celso, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Celso, como que essa suspensão das exportações pode afetar o mercado brasileiro de carne bovina e as empresas envolvidas, né? 3 empresas aí. Olha, Carol, essa situação da China preocupa e preocupa muito, e aí eu vou estender além dos frigoríficos lá para a pecuária de corte no Brasil. Nós sabemos que essa situação imposta pela China até gerou algumas dúvidas com relação ao porquê, né, dessa situação. Lembramos até da salvaguarda do ano passado, que foi comentado, né, internamente na China, com relação a produtores e também à indústria chinesa, com relação aos problemas que essa importação, nos volumes que estavam acontecendo, estavam causando para o setor produtivo, mas é uma situação que não tem, a princípio, uma ligação direta com essa imposição da China com relação à suspensão da importação de carne dessas 3 unidades. O que a gente sabe são 3 unidades que, ao somar, né, dos abates diários, chega praticamente a R$ 3.700, são pontos específicos, mas no Brasil nós sabemos que o preço da arroba do boi ele pode ser influenciado a nível nacional e não regional por situações específicas e pontuais. E isso está preocupando o pecuarista brasileiro. A gente recebe inúmeras ligações por dia para saber sobre o impacto, né, tendo em vista que o preço da arroba do boi já vem baixando agora por uma maior oferta que está acontecendo no mercado. E essa situação da China, com certeza, vai ter um impacto muito forte com relação ao preço da arroba do boi não regional. Vai ter impacto, infelizmente, a nível nacional. Mas, para nós que trabalhamos com frigorífico, a gente sabe quando tem inspeções, né, dos mercados importadores presencial, a gente consegue entender os pontos específicos tratados e que precisam ser melhorados. Nessa questão da China ficou muito vago, é um ponto de interrogação muito grande, porque trata apenas de não conformidades. Vamos esperar para ver agora quais são os fatos explicados por eles e que tempo vai levar para ser resolvido esse problema. E a suspensão está relacionada a questões sanitárias ou será que tem outras motivações políticas e econômicas por parte da China? Eu acredito, Carol, que tem ligação econômica e não sanitária, é econômica e documental, vamos falar assim, né? Alguns documentos que essas unidades podem não ter fornecido da maneira correta. A China faz auditorias de maneira online com uma frequência em cima das unidades que ela importa, e eu acho que econômica. Se nós lembrarmos, recentemente, a China apresentou, e quando eu falo China é muito difícil, mesmo para aqueles que estudam o mercado chinês, aquele país é muito fechado com relação às informações. Tudo que sai a nível mundial tem um ponto de interrogação sempre no final. Mas a gente viu que, economicamente, a China, em termos de consumo, passou por uma situação um pouco delicada nos últimos tempos. Então, para mim, no meu entendimento, por trabalhar com esse mercado há algum tempo, tem questões ligadas, sim, ao entendimento sobre a questão da salvaguarda, tem as questões ligadas à situação econômica e também a questão documental. A carne brasileira é uma das carnes mais baratas que existem no mercado internacional. Eu acho que preço da carne brasileira não, mas eu entendo também que a China sabe o poder econômico que ela exerce sobre o Brasil. Levando em consideração as condições que eles hoje importam a carne brasileira, em termos de preço, eu acho que a China usa dessas questões também até para pressionar ainda mais a produção brasileira, mas, como eu disse, esse documento está sendo traduzido, as questões específicas ainda estão sendo analisadas e eu acredito que muito recentemente, né, ou melhor, muito em breve, nós vamos saber exatamente quais foram os motivos que levaram a esse embargo chinês com relação a essas 3 unidades. Qual que é a importância da China como mercado para as exportações de carne bovina brasileira e como que isso impacta os preços internos? Carol, a China é a grande responsável por praticamente 46% daquilo que nós exportamos em termos de carne bovina. Nós sabemos dessa importância, mas a China é um grande mercado, é um grande parceiro comercial, mas vale lembrar que as indústrias brasileiras, no somar dos países habilitados, exporta para mais de 100 países. Uma coisa tem que ficar bem clara. Recentemente, a China passou por uma situação dessas, onde ela expôs algumas necessidades sobre
ela importadora e também sobre a carne brasileira. Isso gerou um problema interno muito grande. Mas as grandes empresas, como tem um leque muito grande de exportação, seguiram mantendo seus volumes. Inclusive, o Brasil, naquele momento, bateu até recorde de exportação. É claro que se nós analisarmos a arroba comercial de venda desses grandes frigoríficos, com esse embargo apenas nas 3 unidades, não vai causar um efeito financeiro muito grande. Eu acredito que, se nós analisarmos esses valores e fizermos o cálculo que precisa ser feito, esses grandes frigoríficos hoje ultrapassam R$ 1.000 facilmente em termos de arroba comercial de venda. Então, para essas indústrias, não vai causar um impacto negativo muito grande. Como eu disse, para o mercado nacional, como são os supermercados, né, os atacadistas que definem os preços, podem colocar a margem de lucro que eles bem entenderem, eu acho que para nós consumidores não vai surtir um efeito muito grande. Até pelas características desses produtos preparados para a China, que serão, eu acredito, dependendo do tempo, retrabalhados para um outro país, o mercado nacional não vai ter um fôlego de preço. Como eu falei, eu acho que quem vai sentir muito essa questão da China, a partir desse cenário, será a pecuária de corte brasileira, não regional. Celso, só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, tem um segundo assunto que eu queria comentar contigo sobre o relatório da Emater Gaúcha, que informa que que a estiagem, né, na verdade, causa até 40% de perdas na produção de grãos no Rio Grande do Sul. Comenta para a gente os efeitos disso para a agricultura da região e também do Brasil, já que o estado é um importante produtor, né? Carol, se nós analisarmos os grandes estados produtores de grãos, né, nós viermos Mato Grosso do Sul, Paraná e essa questão específica do Rio Grande do Sul, nós estamos vendo uma quebra de safra muito grande por questões climáticas. Então, eu aproveito até o espaço para dizer que super safra no Brasil não vai acontecer. E até porque esse cenário que nós estamos vivendo, uma super safra, seria catastrófica para um produtor rural. E estima-se que a soja no Rio Grande do Sul vai ter uma quebra em algo em torno de 35% a 40%. Nós estamos falando de uma quebra no milho de 40%. E o arroz, com 5% da área colhida, já apresenta uma quebra de 10%. Eu acredito que isso, a nível de Brasil, em termos de produção, do que nós estávamos esperando, e isso vai afetar também muito o mercado internacional com relação às exportações, e aí nós vamos recair sobre a importância do agro no percentual do PIB. As questões climáticas no Rio Grande do Sul são graves, e isso vai causar ainda um problema maior para um produtor que já vem com uma questão financeira e econômica muito grave pelas questões que nós passamos aqui ligadas às enchentes. Eu acho que esse cenário que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul agora, em termos de quebra de safra, no somar, né, dos prejuízos, um produtor rural gaúcho vai rever os seus conceitos e a sua situação em termos de permanência na atividade. Se o governo federal, a partir das possibilidades que tem, não atuar de uma maneira forte, oferecendo a esse produtor caminhos e não prolongamentos de dívida, se não oferecer outros caminhos a partir de uma securitização, a situação do produtor rural gaúcho vai ser complicada, já pensando na safra 25-26. Maravilha, Celso. Obrigada pela participação, por todas as informações e até a próxima, viu? Muito obrigado, Carol. Estamos à disposição sempre.